A paz do Senhor, irmãos. Para mim é uma responsabilidade muito grande de estar ministrando essa lição, que é o Salmo 89, quando Davi estava precisando de socorro. Etan escreveu esse Salmo 89, porque ele era amigo de Davi, viu a dificuldade que ele estava e quis ajudá-lo. E ele que escreveu esse Salmo. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamaram todas as gerações a tua fidelidade. Porque disse eu, a benignidade está fundada para sempre e a tua fidelidade. Tu a confirmarás no céu, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, o meu servo. Amém? Que bom que se nós tivéssemos essa promessa, Deus mandasse falar para nós, né? Que nós temos uma aliança como Davi teve com ele. Apesar de ser um homem que pecou muito, né? Levantou, caía, levantava, mas ele era honesto, ele era fiel a Deus, ele era sincero, ele não mentia, ele não floreava, ele não jogava a sujeira por baixo do tapete. E a maioria das pessoas hoje tem esse orgulho, porque é orgulho, irmãos. Nós não temos coragem de confessar o nosso pecado. Você pode escolher, tem tantos pastores aqui, tantos obreiros. Então, por isso que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus, né? E eu e você precisamos ter um título com Deus. Eu não sei como e qual, mas você pode escolher, porque para cada um ele tem um dom, ele tem uma chamada, ele tem um ministério. Nós não somos iguais, nós somos seres únicos, mas temos um Pai que ama cada um de nós e entende a diferença de um para o outro, viu? Então nós vamos começar a lição, diz a fidelidade, bondade e veracidade de Deus. Os atributos de Deus podem ser definidos como a perfeição que constitui predicados do ser divino na Escritura, o que são visivelmente exercidas por Ele em suas obras de criação, providência e redenção. Não é uma lição fácil de ministrar, mas eu vou passar para vocês aquilo que eu estudei, que Deus me deu, que meu marido ficou junto comigo também, meu professor, meu dicionário, ele, viu? Meu dicionário. Então, no primeiro slide, deixa eu ver que isso vai sair certo, isso. Eu coloquei as definições de fidelidade, bondade e veracidade. Vamos ler? Fidelidade. Olha lá, forte, gente, senão não vai sair o som. $1 assim, já. Características do que é fiel. Eu coloquei o exemplo de Estevão, de fidelidade. Nós temos vários exemplos de pessoas que foram fiéis a Jesus, né? Pedro foi um que deu problema, mas ele era fiel. Teve medo, o medo nos afasta das promessas de Deus, o medo nos afasta às vezes das pessoas. Nós estamos vivendo um momento de medo, todo mundo. Você ter medo de sair, se eu saio para a rua, e a hora que eu volto, eu penso, meu Deus, agora eu tenho que esperar passar 5 dias para ver se eu não peguei. Então a gente vive nessa neura, né, de preocupar. Então eu coloquei Estevão, porque Estevão, quando ele foi apedrejado, ele falou uma frase, então assim, eu pensei, meu Deus do céu, tem que ser muito fiel, mas muito fiel, para poder liberar uma palavra dessa, na hora da morte, na hora da perseguição, né? Porque eles mentiram a respeito dele, ele era o homem que foi escolhido por Deus, né? E teve esse fim terrível. Às vezes nós pensamos que a fidelidade de Deus é nós termos dinheiro, termos carro novo, ter uma casa boa. Isso é ótimo, irmãos. Isso não tem problema nenhum você ter um carro bom, uma casa boa, um emprego maravilhoso, não tem problema nenhum. Agora, você precisa ter isso tudo,
mas você precisa ser fiel a Deus. Você quer ver uma coisa só que eu vou falar? Eu garanto que aqui, tomara que eu erre, aqui não, em outras igrejas, porque aqui o povo não faz isso não. Você não é fiel no dízimo como deveria ser. Porque você pensa, o que é que faz? Muitas pessoas pensam, eu vou dar dinheiro para pastor. Você não está dando dinheiro para pastor, você está sendo fiel a uma promessa que Deus tem para você na palavra de Deus, né? Que se nós devolvermos na casa do Senhor, Ele derramará chuvas de bênção sobre as nossas vidas. E Estevão, quando ele foi apedrejado, ele disse, Senhor, não imputa sobre eles esse pecado. Eu falar, não, manda matar, né? Então eu falar, manda matar, prende, deixa ele apanhar lá na cadeia. Mas ele era tão convertido e tão convencido para o lugar que ele ia, que era um lugar bom, que era para o céu, que era junto com Jesus, que a morte para ele foi lucro, porque ele era um homem temente a Deus. A bondade, vamos ler a bondade? É uma característica daquele que tem inclinação para o bem. Consiste numa qualidade das pessoas que praticam boas ações. E nesse aí nós temos o bom samaritano, né? Quantas vezes, irmãos, eu sinto medo, o Carlos fica bravo comigo. A gente passa na rua e vem alguém assim, eu falo, bem, cuidado. Eu falo, bem, para com isso. Só porque a pessoa está com a roupa dessa, para com isso. Isso aí não é de Deus. Então, quantas vezes a gente passa por uma pessoa simples na rua, vê ela deitada, dormindo na calçada, e a gente passa direto. Porque nós não queremos perder tempo com essa coisa. Nós não queremos perder tempo em ajudar as pessoas. Nós não queremos perder tempo para ir na casa de alguém e dizer para ele, eu vim aqui para te abençoar. Nós temos tido um privilégio muito grande do pastor, o seu esposo atrás, o Silas, pastor Silas. Pastora Tereza hoje me passou uma mensagem também. Isso traz, pastor, um ânimo, sabe, uma credibilidade, traz uma paz no coração. Então, irmãos, não deixa de liberar a palavra. O pastor Silas tem orado por nós, pelo áudio. Ora, nos abençoa. Então, eu falei, gente, está na hora de fazer isso também, né? Tem pessoas que não estão saindo de casa, que estão se morrendo de medo, estão muito sozinhas, ansiedade, depressão. Então, nós precisamos ter bondade no nosso coração. Não é perder tempo você dizer uma palavra boa para uma amiga, não é perder tempo você cuidar de alguém, liberar uma palavra. Eu estava falando para o meu esposo, que agora, ultimamente, não falo mais por telefone, né? Celular. Tem o WhatsApp. Aí eu vejo as pessoas com o celular na rua, conversando. Aí passam a mensagem para o outro responde a mensagem. Não, gente, tem dó, eu não dou conta disso. Sabe por quê? O afastamento já está tão grande, que você vai passar uma mensagem que, sabe, que não vai resolver. Mas quando a pessoa escuta a sua voz, ela fala, meu Deus, começa a chorar, você lembrou de mim, né? Eu esses dias fui atrás de minhas amigas antigas, que foram muito boas, e nós formamos um grupo. E como tem sido bom nós lembrarmos do que a gente fez, todas são convertidas, né? Eu olho para o esposo dela, foi uma conversão que me custou muito caro. Ele proibiu a gente até de conversar, nós trabalhávamos no mesmo lugar, e aí ele começou a vigiar nós, para não conversar. Ele ia levar ela no banheiro, para não encontrar comigo no banheiro. Parecia uma coisa de namorado proibido, namoro proibido. E aí nós começamos a fazer bilhetinho, dava para uma colega, a colega entrava no banheiro, combinava, deixava o bilhete, para ele não ver. Então, a gente precisa ter bondade, ser fiel a Deus e a palavra, para não guardarmos aquilo que não é nosso. A palavra não é nossa, a palavra é para nós. Então, para nós passarmos para frente a palavra de Deus. Isso fala de bondade, é característica daquele que tem inclinação para o bem. Consiste na qualidade de pessoas que praticam boas ações. O samaritano, Moisés, né? Dorcas, quando morreu.
O povo mandou ressuscitar, porque ela era costureira. Então, independe do que você tem, do que você é, do diploma que você tem, nós somos iguais, nós somos os servos de Deus, estamos iguais. Então, nós precisamos, tem a BM aí, gente, nós precisamos procurar a BM e saber o que está faltando. Se você trouxer feijão, macarrão, extrato de tomate, né, pastora? Arroz, bolacha, feijão, vai ajudar demais, gente. Tem gente com muita necessidade. Mas não é só gente pobre, não. Filé, picanha, né? Picanha. Então, vamos lá. E a veracidade é a capacidade de ser verdadeiro ou de dizer a verdade. Como é difícil, né, irmãos? A gente ser verdadeiro, porque hoje as pessoas estão num nível assim, elas não são fiéis, são fiéis aos seus desejos. Nós somos fiéis aos nossos desejos, né? Hoje o culto ao corpo, né, tá demais. Eu faço academia em casa, né? Tenho uma pequena academia lá, eu faço em casa. Mas as pessoas estão tão preocupadas em buscar a beleza do corpo, suas necessidades próprias, e esquece dessa fidelidade que a gente tem que ter primeiro com Deus, depois com a sua casa, marido com a sua esposa, esposa com o seu marido, pai com o filho, filho com o pai. Nós temos que começar em casa, dar esses exemplos. Vamos para frente, porque o tempo passa. O caráter de Deus é visto no pacto que fez com Davi, quando disse: a minha fidelidade e a minha bondade o hão de te acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Olha que coisa maravilhosa. Deus dizer isso, o caráter de Deus. Ele disse: olha, a sua descendência não vai parar. Vai ter sempre um assento, um lugar para alguém da sua casa. Olha como é bom Deus dizer isso. Você lê uma palavra dessa, você vê. Eu vou ser a avó que fui a primeira da minha família que converti. Então, nós temos muita história. Tem muita história. Eu passei por muitas lutas, né? Mas eu fiz uma aliança com Deus. E eu disse: Deus, eu não quero nunca mais voltar de onde eu vim. Eu quero continuar fiel ao Senhor, quero continuar amando o Senhor e sendo verdadeira, né? Porque as pessoas hoje, eu olho assim, eu fico pensando, porque a gente sabe de muita coisa. Eu fico olhando assim, gente, as pessoas estão tão falsas, mas estão tão falsas às vezes. É pecado, irmãos, isso é pecado, viu? A mentira é pecado, a falsidade é pecado. Que eu fico, tem hora olhando assim, a pessoa termina de falar de uma pessoa, sai de lá e já vai encontrar. Meu Deus, me livra desse mal, tem misericórdia. Então, nós precisamos aprender a ser verdadeiros, né? Ter um caráter íntegro. Eu sou suspeita para falar, mas eu sou realizada, muito realizada, com o marido que eu tenho, com os filhos que eu tenho. Eu vejo o Murilo resolver as coisas lá em Brasília, liga para o pai, eles ficam até 2 horas no telefone. Comigo a gente fica 15, 20 minutos, o assunto acaba, mas com o pai dele vai para frente, assim, ó. Outro dia o meu neto falou assim: nossa, vovó, de 7 anos, nós temos 4 netos. Nossa, vovó, mas o Timumu, ele fala Timumu, mas o Timumu, misericórdia, o Timumu liga e o vovô não pode nem brincar comigo. Olha o tempo que ele está no telefone. Então, assim, eu admiro muito essa amizade deles, da Marília, né? Eles têm mais liberdade, assim, de conversar muito com ele, porque eu sou meio assim, meio brabinha, exigente. Então, eu sou muito feliz, sabe por quê? O Carlos, quando nós convertemos, que os meninos ficaram adolescentes, ele chamou eles e falou assim: olha, vocês agora têm entendimento porque eu vou falar. Vocês podem errar, mas mentir, não. Por pior que seja o que vocês fizerem, nós queremos ter o prazer de ouvir e ser seus amigos.
Então, a mentira, ela vai virando uma bola de neve, né? Um abismo chama outro abismo, aí quando você chega no ponto, você fala, bom, acabou, não tem jeito mais. E aí a bomba estoura, você podia ter resolvido lá atrás, aí não, você deixa e vai ficar muito pior, né? Pacto de fidelidade. A fidelidade nunca é unilateral. Existem compromissos de ambas as partes. Deus é fiel e nós temos que ser fiéis. Sansão foi o que quebrou a aliança, né, com Deus. E foi levado à morte, apesar de ter sido um homem musculoso, forte. Mas ele morreu debaixo da sua própria força. A força dele poderia ter sido usada de uma maneira diferente se ele tivesse respeitado o pacto, a aliança que ele fez com Deus. Cuidado, irmãos, quando você for fazer uma campanha, quando você for fazer um jejum, o que você prometer, custe o que custar, mas cumpra, porque a palavra de Deus diz, é preferível não votar do que votar e não cumprir. Sabe? É muito difícil, porque as pessoas falam assim, as pessoas estão carentes. Agora não é hora de visitar ninguém, né? A gente fica só em casa. Tá? Eu estava olhando um aquário que a gente tem lá em casa e falei para o Carlos assim ontem. Falei, meu bem, o povo está igual esse peixe, só num quadrado, não pode sair, né? Porque os peixes ficam só ali no aquário. Então eu fico observando aquele aquário, eu acho bonitinho. E eu vi os peixes lá fechados, né? Os peixes não saem, assim somos nós. Então aproveita para ler a Bíblia, aproveita para fazer um grupo de evangelização. Nosso grupo, nome de Jesus, está perto de batizar 2 pessoas, que desde o dia 10 de março eu abri um grupo para orar pela pandemia, pelo meu filho, pelos profissionais, né? E esse grupo está até hoje, a gente não acabou com o grupo, elas não quiseram. E falou, pastor, ensina a Bíblia para nós, né, pastora Dilma? Falei, ensino com todo prazer. E eu ponho elas para falar, você vê, nossa, a alegria que elas ficam. Então, se eu não fiquei parada, eu vou orar só pelo meu filho, eu falei, eu não sou egoísta, Deus. Eu vou chamar as mães dos médicos que eu conheço, enfermeira, sobrinha de médico, quem quiser participar. E foi uma bênção. Muitas vidas foram livres através das nossas intercessões. Então, tem muita coisa para fazer, muito. Fidelidade tem que ser de ambas as partes, né? E Saul também, né? Saul tinha tudo para ser uma pessoa abençoada, mas ele não quis. Deus não volta atrás, mas nossa desobediência impede que Ele cumpra em nós o que prometera. Você faz uma campanha, 2, 3, 4, mas você não deixa de fazer aquilo que você sabe que impede você de estar sendo fiel a Deus, da totalidade. Irmãos, a gente erra, nós erramos, nós pecamos todo dia, mas existem coisas que não é levado em conta. Você peca todo dia, a gente erra todo dia, né? Ontem mesmo eu pequei com meu esposo. Eu fiquei brava com ele, depois eu falei, não, meu bem, não leve em conta, não. Eu fui ignorante com você. Então, não deixa passar, não, gente. O orgulho deixa a fidelidade de lado, né? Tem que resolver na hora. E quando desobedecemos a Deus, Ele nos deixa seguir o próprio caminho. Por quê? Porque tem o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser, mas as consequências são suas. Não culpe a Deus, porque Ele é imutável. Deus não muda, irmãos. Deus não muda. Existem pecados que são pecado, continua sendo pecado. Não tem pecadinho, não tem pecadão. Então, ou nós somos fiéis, somos bondosos, misericordiosos, ou nós vamos estar do outro lado. Então, a gente precisa pedir a Deus. Eu pedi muito ao Senhor. Senhor, muda o meu coração. Faça com que eu tenha aquela história assim, não é meu ministério. Ajudar alguém, passar na rua, ver alguém, não é meu ministério. A gente tem isso, tá? É ministério de fulano. Isso é falta de amor. Isso é falta de amor. Eu vou ler uma história aqui. Vou virar aqui, porque minha cabeça não lembra tudo. Tem uma história, não é história não, viu? É história. Essa história diz assim, durante uma conferência de universitários, o professor era ateu. E aí ele pegou e fez uma pergunta para o menino que ele
não gostava muito do menino de aula, ele é muito simples, muito quietinho. Ele perguntou para o menino assim, Deus fez tudo que existe? Aí o menino falou assim, fez. Ele falou assim, se ele fez, por que então ele criou o mal? Aí o menininho já não deu conta de responder, o outro rapaz levantou da sala e perguntou para ele assim, professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Professor, o frio existe? É lógico que existe. Ele não disse, o frio não existe. O frio é a ausência de calor. E explicou para o professor sobre a física, o que acontecia. Então, aí ele disse, professor, vou fazer outra pergunta. A escuridão existe? Aí ele disse assim, lógico que existe. Ele falou assim, não, a escuridão não existe, existe a ausência de luz. Aí o professor já ficou meio assim, né? Aí, finalmente, o jovem perguntou, diga, professor, o mal existe? Ele disse, existe. Aí ele disse, não, pastor, professor, o mal não existe, presta bem atenção nisso. Ao menos, não existe por si só. O mal é simplesmente a ausência de Deus, a ausência do bem. É como nos casos anteriores, um termo que o homem criou para descrever essa ausência de Deus. Deus não criou o mal. Deus não criou o mal. Deus presente, o mal resulta que a humanidade não tenha Deus presente em seus corações. É como o frio, que surge quando não há calor. Ou a escuridão, que quando acontece não há luz. E esse menino deu essas respostas e o professor calou, não falou mais nada, porque ele não acreditava que Deus existia, e essas respostas foram muito assim, muito certas. Achei essa história muito interessante, eu já tinha ela guardada há um tempo, mas não lembrava onde que estava. Aí eu demorei a achar, mas encontrei. Então, as pessoas que duvidam de tudo, que questionam tudo, que fica, sabe, não acredita em nada, ai, será que isso é de Deus, não é de Deus? Gente, não fala, pergunta para o Espírito Santo, é de Deus, não é? Se falar que não, pronto, acabou o assunto. Deus é fiel a si mesmo, seu caráter é imutável. A fidelidade de Deus demonstrada até mesmo nos momentos em que somos tentados na vida financeira. Olha, eu me lembro, estava lembrando da nossa vida. Quando nós passamos uns 7 anos de muita luta financeira. Foi quando o Carlos perdeu tudo que a gente tinha na fazenda. E eu demorei muito a aceitar, e Deus foi fiel demais. Mas Deus falou comigo, lá quando o faraó dá 7 espigas, dá 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Então eu entendi que nós íamos passar por 7 anos de dificuldade. Aí eu peguei um versículo, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz que não virá sobre nós tentação maior, da qual nós não podemos suportar. Mas junto Ele vai mandar o escape. E eu orei todos os dias, preguei o versículo na porta do meu guarda-roupa. Falava, Deus, 2 coisas eu te peço. Que o nome do meu marido escrito no livro da vida e limpo aí fora. Irmãos, eu não tenho tempo para contar o que Deus fez. Mas para a glória do Senhor, eu recebi um dinheiro, ele recebeu da Telegoiás também, quando nós saímos, nós aposentamos por invalidez, porque nós temos LER, nessa história aí, DORT, enfim. E no dia que ele precisava de pagar a agroquímica, nunca esqueci, não vou esquecer desse favor que Deus fez. Eu falei para o meu advogado que estava mexendo com dinheiro no Telegoiás, falei assim, doutor Eliton, vai a Brasília. Deus falou para mim que é para o senhor ir em Brasília amanhã. Isso foi sexta-feira. Aí ele falou assim, eu vou, porque a senhora é mulher de Deus. Só está falando que tem alguma coisa. E ele foi. Enfim, chegando lá, foi tomar um cafezinho, conversando com o rapaz. Um senhor falou assim, você está esperando alguém? Estou esperando. Falou, não, vamos ali tomar um cafezinho.
Aí foram na cantina tomar o café. Aí ele falou assim, de onde você é? De Goiânia. Ele falou, rapaz, o de Brasília perguntou, estou precisando do favor seu lá em Goiânia. Vamos almoçar junto? Almoçaram junto, descobriu. Aí ele perguntou, o que você veio fazer? Ele falou assim, eu vim resolver o negócio de uma cliente minha, um processo de uma indenização que está parada. Irmãos, e Deus tinha falado através de uma senhora para mim, filha, terça-feira vai entrar uma quantia no banco, que você vai me glorificar. Eu pensei, gente, coitada dessa irmã, não sabe o que a gente está passando, não. Quando foi, aí ele falou assim, olha, você vai embora hoje, que era segunda-feira, não, vou embora hoje. Amanhã o dinheiro está na conta da sua cliente. Irmãos, no dia que venceu, entrou na minha conta R$92 mil. E a dívida era R$90 mil. Eu tive uma alegria tão grande de poder passar esse dinheiro para o meu esposo. Porque se fosse outra mulher, eu não vou ter esse dinheiro tão cedo, nunca mais eu vou receber. Escondia o dinheiro, guardava o dinheiro e não ia fazer isso. Mas eu passei, nunca falei, nunca cobrei, nunca reclamei disso. E ele pagou, quitou essa dívida. E depois outra que ele também aconteceu um milagre com ele. Depois um dia ele conta, né? Então nós ficamos sem nada, tudo, trator, colheitadeira, semeadeira, como é que chama? Aquele semeia. Colheita, tem aqui semeia, nós perdemos tudo, foi tudo embora. E nós passamos os 7 anos, mas nós nunca deixamos de ser fiel a Deus. E explicamos para os nossos filhos que a gente só compra o que pode. Vocês não precisam ter coisas que outras pessoas têm. Igual, porque vocês são únicos. Então hoje eu sempre profetizava a prosperidade dos meus filhos. E hoje quando eu olho para o meu filho, para a minha filha, as conquistas que Deus tem dado para eles, eu só tenho a agradecer a Deus. Agora, ser fiel e ter um caráter íntegro, um caráter bom, tem renúncia, tem preço, tem incômodo. Você tem que deixar de fazer alguma coisa para poder mostrar para os seus filhos que você é exemplo. Nós temos que ser um exemplo dentro da nossa casa, da fidelidade de Deus, do caráter que Deus está formando em nós, um novo caráter. Então nós precisamos pensar nisso. Deixa eu ir mais para frente aqui. Como devemos responder à fidelidade de Deus? Tendo confiança, tendo fé, tendo descansar na promessa, acreditar nas promessas, declarando a palavra de Deus. Às vezes tem dia que eu penso assim, Deus, tem tanta promessa que o Senhor tem me falado, tanta coisa que eu tenho vivido, eu e meu esposo que sabemos desta enfermidade, né, que Deus permitiu que acontecesse na minha vida, o mal de Parkinson. Eu nem falo mal, Parkinson. E às vezes eu subo para pregar e eu vejo as pessoas, às vezes, comentam comigo assim, tem hora que eu acho ruim, sabe, irmãos? Tem hora que eu não fico feliz, não. Eu comento muito com meu esposo. Nossa, hoje você não está, você está ótima, você está boa, você não está tremendo, você não está... E eu falo assim, mas como? Deus quer me ver tremendo, você está orando para me ser curada? Ou para continuar. Então, assim, às vezes as pessoas ficam observando, sabe? Porque tem promessa de Deus para a minha vida. E por isso eu estou aqui hoje nesse púlpito novamente. Porque eu creio na fidelidade de Deus. Que no tempo certo, Ele há de me curar. No tempo certo, Ele vai se manifestar. E se não curar, Deus vai paralisar essa doença e eu vou continuar trabalhando para o Senhor na obra de Deus, porque eu amo a obra de Deus, eu amo ajudar as pessoas, eu amo aconselhar. Então, eu quero que o Senhor, às vezes eu falava, Deus, quando foi no início, eu falei para Deus, falei, por que o Senhor me tirou daquela sala de cirurgia? Por que o Senhor não me deixou morrer? Aí depois eu pedi perdão para Deus, porque
o que Deus fez na minha vida e tem feito, tem sido muito gratificante para mim e para os meus filhos. Então, hoje, eu estou muito melhor do que há tempo atrás. Eu estou muito bem, nunca estive tão bem como eu estou agora. E eu creio que já é o começo, a manifestação da graça, da glória de Deus na minha vida. Vamos para frente. Ai, Senhor, ser fiel é bom demais, irmãos. Muito bom. A gente às vezes paga um preço, né? A fidelidade de Deus não muda conforme as circunstâncias. Normalmente ficamos desapontados com pessoas porque eles prometem algo e muitas vezes não cumprem. Por isso que eu falo, não promete. Se você não for, não promete, não. Vai visitar uma irmã e depois fica com preguiça de ir porque o sol está quente. Ah, vou nada. Aí fala, olha, hoje não dá para ir. Irmãs, isso é mentira. Então não promete que você vai visitar, não promete que você vai fazer as coisas, não. Muito feio isso. Como diz o meu netinho, muito feio, vovó. Mas não podemos dizer a mesma coisa. O contraste entre homens e Deus é imensurável. 2 Timóteo diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma Ele vai ser como o homem, né? Porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, como nós. Meu marido, se ele der uma palavra para você, você pode ficar descansado. Que mesmo que ele seja prejudicado, ele cumpre. Por isso que eu acho você bonitinho. Ai, Deus do céu. A bondade de Deus, eu acho que já está bem explicado, né? Bem entendido. Porque tem um versículo, Salmo 34, verso 8, ele diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Normalmente, quando vamos experimentar alguma comida que a gente não conhece, nós pegamos apenas um pouquinho para provar. E é preciso que você prove, experimente a bondade de Deus. Você vai deixar de ser nervoso, você vai deixar de ser murrinha, você vai deixar de ficar falando mal da comida de sua esposa, você vai parar de falar que a camisa não está bem passada, você vai parar de reclamar que a casa não está do jeito que você quer. Então, o que é que precisa acontecer? Você precisa ser bondoso, ajudar a esposa. É muito bom. Eu, graças a Deus, que o meu marido é uma bênção. Glória a Deus. E nós combinamos. É bom, irmãos, que os dois desocupam rápido e tem tempo para outras coisas, entendeu? Vocês entenderam? Então, um ajuda o outro. Aí você chega... mulher está cansada. Cansado, porque, gente, não é fácil, não. Eu sou dona de casa e tenho o maior prazer em falar isso, porque quando eu aposentei na Telegoiás, foi um milagre também a minha aposentadoria. Eu tinha vontade de fazer bolo para os meus filhos, bolo de cenoura com cobertura, eu fazia muita coisa. E eu comecei a fazer, e nunca tive vergonha disso, porque Deus vai requerer de nós, os filhos. Cadê seu filho? Cadê sua mulher? Cadê seu marido? Entendeu? Então, a gente tem que cuidar de casa. Então, o Carlos é um parceirão comigo, graças a Deus. Graças a algumas coisas que eu sei que ele não gosta de fazer, né, passar aspirador na casa. Eu tenho que esperar passar a hora que o sudari sai. Ele implica tanto com o barulho que ele comprou outro aspirador de pó para ver se ele tinha menos barulho do que esse. Mas não resolve. Aí ele fala: você quer passar isso todo dia? Então, eu não passo. Contraria ele, eu não vou passar, eu espero. Ele sai, ele vai para um lugar para o outro, aí eu vou lá, corro e passo o aspirador, né? Porque se quiser já é todo dia. Ai, Deus. Deus é bom o tempo todo. Tem gente que fala assim: por que Deus fez isso? Por que fulano está assim? Por que fulano morreu? Por que Deus levou essa pessoa? Irmãos, isso é coisa entre Deus e a pessoa. Nós, às vezes, procuramos coisas. Por exemplo, tem filhos de pessoas crentes, cristãs, pastores, obreiro, ou quem frequenta a igreja, que tem, de repente, o pai dá um carro. E, de repente, ele começa a correr nesse carro.
Aí, de repente, sai da igreja porque ganhou o carro, agora pode sair, pode namorar, ao invés de fazer o contrário, né? Não é todo mundo que é assim, lógico. Aí ele vai, bebe, enche a cara, pega o carro e sai nessa velocidade, bate o carro. É Deus que tem culpa disso? Lógico que não. Já é proibido dirigir, se beber. Então a pessoa sabe, Deus não tem nada com isso. Nada, nada, nada. Passar para frente aqui. A bondade de Deus se manifesta em Jesus Cristo. A bondade de Deus, ela também é revelada no modo em que Ele nos trata, demonstrando outros atributos incalculáveis. O amor, a graça e a misericórdia. O amor, o objetivo do amor de Deus é estarmos junto com Ele. Jesus morreu, não foi para me dar carro. Jesus morreu, não foi para te dar casa. Jesus morreu, não foi para poder te dar dinheiro. Ele já falou que você tem que trabalhar com o suor do nosso rosto que nós vamos ganhar. Aí, às vezes, você vê uma pessoa que é ímpia, que nunca vem na igreja, e está muito bem de situação. Aí você faz igual Asaf fez, né, no Salmo 73. Começa a questionar. Olha lá, ó, nem te serve, tem tudo. Mas você não trabalha como aquele rico trabalhou. Você não levanta cedo como ele levanta, entendeu? Então, tudo isso nós temos que ver, porque muitas coisas a gente procura com nossa próprias mãos, né? Próprias mãos. E o objetivo do amor é estar com Ele. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, irmão. Nós éramos pecadores, Cristo já tinha morrido por mim e por você. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar ações de graça para a glória de Deus sobre a nossa vida. Você pode dizer amém? Glória a Deus. E a misericórdia é a compaixão, né, para os pecadores, para quem não tem direito de ser tratado desse modo. Mas Jesus nunca maltratou ninguém. A única atitude de Jesus grosseira foi quando ele chega lá no templo e está um mercado lá, né, uma feira. Aí ele ficou bravo. Derrubou tudo, jogou fora. Deixa eu ver, está terminando, tem 8 minutos. A terceira, a verdade de Deus. Ela nunca muda. Nós temos um hábito, mulheres, por exemplo. A moda muda muito. Moda, o tipo de vestir muda. E muitas querem acompanhar a mudança da moda. E a Bíblia não muda. Os princípios aqui não mudam. Mas às vezes as pessoas querem mudar a maneira de vestir. Quem é jovem, quem é casada, tem que ter muito cuidado com isso. Eu não sei porque que eu estou falando isso, mas eu vou falar. Deus está mandando, eu vou falar. Às vezes, quando você sai com uma roupa provocante, você passa aqui assim, ó, na frente dos pastores. Outro dia tinha uma irmã sentada ali que eu falei: Jesus, falei, meu bem, fecha o olho. Cruzar as pernas assim, estava tudo de fora. E eu queria falar com ela assim, né? Ele falou: não, você nem conhece, não vai falar nada não. Então a gente precisa ter cuidado, sabe por quê? Porque quando você provoca o marido de outra, quando você chama atenção, você está dando lugar para a pomba-gira agir na vida do seu marido. Entendeu? Então, muito cuidado com isso. Eu aprendi isso e tenho muito temor desse tipo de coisa. Então, a gente precisa ter ordem, ter decência também, né? A verdade e a fidelidade de Deus são inseparáveis. Ninguém poderia ter certeza de qualquer assunto se não houvesse a fidelidade de Deus. Então, Deus conhece, irmãos. Por isso que não adianta você esconder o que está dentro de você, o que precisa ser colocado para fora. Não adianta você esconder, porque Deus sabe, Ele que nos formou, Ele que nos conhece, Ele sabe todas as coisas. Por isso que eu não escondo nada dEle. Vou para o quarto, fecho a porta e conto para Ele os problemas. Às vezes eu estou no computador, eu estou ali, estou orando, estou falando, estou no carro, estou falando com o Senhor, porque Ele me conhece. Não adianta nada eu ficar sorrindo aqui e com problema aqui dentro e não resolver. Então é muito melhor você resolver, porque
teve um casal na Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira, que morreram, porque mentiram. E Deus revela para as pessoas também. Vocês viram aqui por essas quarta-feiras, muita revelação, né? Falar o seu telefone, falar da sua família, falar da sua avó, a avó tal, tal. Então Deus mostra também, Deus mostra. Então a gente precisa mudar, ser diferente. A diferença é que a veracidade é a declaração das coisas como elas são. E a fidelidade é o cumprimento exato das suas promessas e juízos. Como são inseparáveis, observamos que não pode haver a noção de fidelidade sem que esteja ligada à verdade. Então, nós precisamos mudar de vida, porque não tem mentirinha e não tem mentirona. Tem mentira. Mentiu. Eu, quando vou atender alguém, já tem muito tempo que eu não faço isso, mas eu comecei de novo. E não vou parar, em nome de Jesus. Às vezes eu olho no olho da pessoa, a pessoa está falando, está mentindo, você está vendo que a pessoa está mentindo. Aí você fala, irmã, fala, conta a história. Ai, pastor, se meu marido souber que eu estou aqui, não pode nem saber. Conta, depois a gente ora para o seu marido vir também, porque se esconder não resolve. E muitas vezes a pessoa está contando uma coisa e Deus está mostrando outra. Tem hora que eu falo, mas tem hora que eu deixo, porque a pessoa tem que ter consciência que está na igreja, que é pecado mentir, é pecado roubar, é pecado do devolver o dízimo, é pecado. Não, não é pecado, mas você perde a oportunidade de ser mais abençoado. Eu não preciso puxar saco da Cássia nem do pastor Salmo, da pastora, porque uma coisa que quando nós convertemos, eu admirei muito, mas muito, admirava. Quando a gente ia para a Donep, e aí falava em oferta. Aí o pastor Salmo pensava na oferta, e eu ficava observando. Eu era novo convertido, eu queria ver, né, como é que eram os dois. Ficava, ó, de olho neles. Aí o Salmo resolvia, o pastor Salmo resolvia dar uma oferta e perguntava para ela. Não, só isso não. Pode dar mais. Era. E brigava com ele até que ela conseguia, que eles entravam no acordo e davam a oferta. Não vou falar preço aqui, porque não precisa. Que eu ficava encabulada, escandalizada. Eu falava, Carlos do céu, será que um dia nós vamos ter coragem de dar essa oferta desse jeito? Então, quando a gente olha para a vida deles, eu vejo um exemplo muito grande de doar, de ser bondoso. Tem coisa que eles fazem que a gente não sabe, né? Porque a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas assim, eu aprendi muito com vocês sobre essa questão, sabe? Às vezes o Carlos dá umas discutidas também, que eu quero mais, sempre a gente quer mais, né? E eles querem menos. Mas Deus tem abençoado a vida deles de uma maneira extraordinária, porque a fidelidade, né? O pastor Salmo sempre fala isso aqui, nós precisamos ser fiéis. Então a fidelidade de Deus, se você não oferta, se você não dizima, experimenta fazer, para ver o que vai acontecer. Porque o dinheiro não vai para a bolsa do pastor. O pastor Salmo, quando assumiu essa igreja, ele já tinha dinheiro, ele já tinha casa, ele já tinha conforto, eles tinham condições. E eles fizeram, foi investir na igreja, né? Não precisa disso. Pastor Rui também não precisa. Então, seja fiel com Deus. Como que você vai ser fiel? Lê a Bíblia, porque é o dicionário de Jesus. Então, se você ler a palavra de Deus, você vai aprender muita coisa e vai poder ser fiel, não só no dízimo, mas com a sua família. Você vai ter entendimento. Amém?